Vamos então retomar o estudo do nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 22, Não separar o que Deus juntou. Falamos da indissolubilidade do casamento, o item número 3. Nós tivemos no nosso encontro anterior a oportunidade de trocar algumas ideias sobre todas as fantasias e expectativas que nós temos com relação ao casamento. Vimos também a forma como na atualidade nós estamos lidando com esse compromisso, preocupados com o prazer, muitas vezes com uma aventura. Lembro sim, Brás, pois divórcio, desquite, tal, tudo sendo debatido sobre isso. E aí então a preocupação que se tem de viver assim aventuras afetivas, aventuras das sensações, dos prazeres. E aí então no dia a dia, dentro da realidade dessa relação, na sua intimidade, nós vemos ali então os diversos conflitos. E o detalhe que nós observamos nesse nosso estudo anterior foi que nós temos hoje, conforme os Espíritos trazem para nós, muitas relações que, sem dúvida nenhuma, estão acertadas, estão ajustadas, seja num compromisso de auxílio e amparo mútuo, seja com características de provas e expiações, naquelas relações mais difíceis, mais problemáticas, mais necessárias. Mas nós temos também detalhes que nos tempos atuais, muitas vezes se cria uma relação por interesses que surgiram na encarnação atual, sem a necessidade de compromisso. E baseados nessa aventura afetiva, acabam criando problemas onde não havia. Porque nós temos essa ideia de vamos viver os nossos sentimentos de uma forma intensa, de uma forma prazerosa, e se não der certo, cada um segue o seu caminho. Só que quando nós falamos sobre essa questão das separações, da dissolução de um relacionamento, nunca se leva em conta todos os dramas morais, emocionais, psíquicos que são causados em situações que não havia. Certamente a experiência terrena ela é para nós sempre um aprendizado, e aquelas relações que são criadas a partir de agora, dessa existência atual, também é para nós uma grande escola. Só que o detalhe é que quando nós criamos uma situação esperando aprender alguma coisa com ela, certamente aquele bom aluno vai fazer o melhor que pode para tirar esse proveito. Só que o que acontece na atualidade, pelo fato de nós não termos essa consciência dessa nossa realidade espiritual, dessa nossa trajetória evolutiva, da relação e das responsabilidades que nós temos com outras pessoas, nós vivemos essas aventuras sem a preocupação com suas consequências. E, lamentavelmente, as consequências acabam surgindo. Então nós temos casamentos que não são programados, famílias que são constituídas a partir da geração de filhos sem ter esse compromisso, porque as pessoas se aventuram, se aproximam através da comunhão sexual, a natureza faz a sua parte, fecundando ali o seu óvulo, gerando então um novo corpo, um espírito então se aproveita dessa oportunidade para a sua evolução através de uma estratégia. Então a gente pensa assim, quer dizer que todos os casamentos, todos os filhos que nascem são absolutamente programados? Nesse caso nós perderíamos o nosso livre-arbítrio se fosse assim. Então eu posso não só não cumprir aquilo que eu me comprometi no passado, como eu posso criar uma situação que não estava programada. De um modo geral, a própria natureza, que nós chamamos de natureza, mas na verdade nós temos ali forças importantes atuando sobre nós, aqui durante a nossa encarnação, nos conduzindo por determinados caminhos, nos aproximando das pessoas, estimulando sentimentos e emoções para nos colocarem uns próximos aos outros. Então existe essa força magnética que nós ainda não compreendemos, que faz com que nós nos atraiamos mutuamente
para esse cumprimento. Só que essa atração ela não é definitiva, ela não é absoluta. Ela nos impulsiona para aquilo e a partir dali então nós vamos tomando as nossas decisões. Então criamos, né, a partir desses estímulos que nós recebemos na atualidade, criamos situações que muitas vezes não eram programadas. Mas vamos falar para nós daquelas que são programadas. Temos uma história, um histórico muitas vezes bastante turbulento, e isso acontece principalmente pelo fato de nós sermos ainda bastante imperfeitos, né, nos nossos valores, nas nossas emoções. Então a gente quer conviver com o outro tentando cada um encontrar a felicidade do seu próprio jeito. Então eu espero que o melhor casamento venha a atender aos meus interesses e o outro com quem eu caso, a outra com quem eu caso, também busca, através do casamento, satisfazer os seus interesses. Dependendo da personalidade de cada um, ele vai essa luta acaba sendo um conflito bastante feroz. Porque aí então vem as questões da personalidade, da imposição, do autoritarismo, da tirania, da agressividade, cada um querendo ser feliz a seu modo, se esquecendo principalmente do compromisso maior do casamento, que é exatamente a parceria. A parceria vem ali de concessões, de auxílio. Então nisso a gente está idealizando o objetivo fundamental de uma relação, que lamentavelmente nós não conseguimos ainda cumprir pelo fato de termos ainda essas falhas no nosso caráter, essas imperfeições da nossa personalidade. Então no passado nós nos envolvemos em situações problemáticas. Inevitavelmente, de acordo com a necessidade, nós nos aproximamos uns dos outros em situações diferentes, dentro de um núcleo familiar, dentro de uma pequena sociedade, cada um cumprindo ali a sua experiência com uma pessoa. Às vezes você tem, dentro de um casamento, um compromisso do tipo específico para aquele grau de intimidade, outras vezes você tem ali a maternidade e a paternidade, onde você tem também uma ascendência sobre o espírito que vai reencarnar, com quem também se tem um compromisso reencarnatório. Mas aí é uma relação muito diferente, em que você é o pai, você é a mãe, ou você é o marido, ou você é a esposa ou companheiro. E aí então temos diversas situações em que cada um é um quebra-cabeça, uma teia de compromissos tão perfeita que acaba dando um nó na nossa cabeça. Como é que será que isso acontece? Você vai se encaixando com um, se encaixa com o outro, se aproxima do outro e vai então se estabelecendo essa relação. Temos então aí, a partir dessa aproximação, com o histórico dramático no passado, e como a gente lembrou, Joana de Ângeles, ela lembra que a família nada mais é do que um grupo de indivíduos comprometidos para reajustes que são necessários. Daí mostra então que pensarmos numa família absolutamente feliz, perfeita no mundo atual, seria para nós uma grande ilusão, já que a felicidade ela é conquistada de acordo com a evolução de cada indivíduo, pelo fato de termos ainda uma evolução no seu estágio inicial, significa que dificilmente alcançaremos esse grau de felicidade que nós imaginamos. Consequentemente, as relações também não podem ser relações felizes, pelo fato de não termos ainda entendimento, capacidade, competência, merecimento para vivermos essa condição. Então as relações atuais que vão se estabelecendo têm esse objetivo de inicialmente solucionar aqueles dramas do passado. E ao mesmo tempo, não é alguma coisa que acontece primeiro e depois acontece outra, é algo que acontece simultaneamente, nós resolvemos os problemas do passado e começamos a construir, ao mesmo tempo, uma trajetória diferente no futuro. E para isso, então, a nossa concentração na atualidade é fundamental. Fazer aquele trabalho de aperfeiçoamento, tanto observando o passado como observando o futuro, na atualidade. Mas para isso a gente tem que ter entendimento que tem que se fazer isso. Me aproximo dentro de uma relação com esse objetivo. Se eu não sei qual é o objetivo, eu vou vivendo de acordo com as experiências que vão surgindo, de acordo com as necessidades, de acordo com os interesses de cada um. É aí então que a gente acaba entrando nesse grande problema. Cada um querendo viver a seu próprio modo. Aqui que nós estudamos ontem, então, no encontro anterior, falávamos então sobre
a visão doutrinária a respeito da dissolução do casamento, da separação. Como eu trouxe para vocês, né, existe uma dúvida ainda muito grande com relação a esse tema. Até que ponto se pode suportar uma situação difícil? Se é permitido que haja essa separação? Que tipo de consequências isso vai trazer? São dúvidas naturais para nós que somos ainda estudantes, né, nesse início dessa nova visão da vida e também, principalmente, especificamente nesse caso, para as nossas relações. Qual é exatamente o comportamento ideal que nós temos que ter diante dessa relação? Aqui, Kardec aqui então ele abordava para nós sobre a visão da nossa legislação, lembrando que a separação, ela é uma separação, na verdade, legal, não uma separação moral, porque a separação moral ou a união moral é algo muito relativo. Então o indivíduo que muitas vezes pensa numa separação, moralmente, afetivamente, ele já está separado. Quando ele pensa nessa ruptura dessa sociedade que foi construída, afetivamente ele já tem essa distância. Então não existe um momento de você dizer assim, olha, eu quero me separar e o mês que vem nós vamos conversar sobre isso. As coisas já vêm rolando há muito tempo. Então não existe um marco para dizer assim, olha, nós vamos nos separar. Nós vamos nos separar legalmente. Mas afetivamente já existe então essa lacuna entre as pessoas. Vamos ler um pouquinho mais aqui então que fala sobre Kardec, depois eu vou ler para vocês aqui algumas mensagens interessantes de Emmanuel e de outros espíritos também sobre essa questão. Então nós lemos aqui, inicialmente baseados numa passagem do livro de Mateus, sobre aquela visão daquela sociedade patriarcal no passado, né, quando Moisés tratava dessa questão do homem ter ali uma preferência, né, bom dia Nancy, ter uma preferência na relação, e a mulher sempre sendo subjugada dentro de uma sociedade patriarcal, sociedade mais machista, né, mas machista é uma coisa muito política. A gente vai dizer patriarcal porque é aquela visão de que o homem é a cabeça de uma família e a mulher ela acaba sendo parte dessa família, tendo de se submeter a essa liderança, né? Então, consequentemente, todas as leis, todas as tradições, todos os hábitos são sempre voltados para aqueles que são os líderes, ou para aqueles que eram os líderes. E Jesus também chamava atenção, falando sobre o homem podendo repudiar uma mulher, dependendo do tipo de mulher, do erro que ela comete. Mas e se por acaso for o contrário? Hoje, na nossa sociedade, enquanto a gente busca esse equilíbrio, essa igualdade dos gêneros, em todos os gêneros, nós procuramos então sempre perceber, né, essa união, essa comunhão de um modo equilibrado e pensando também nas responsabilidades de cada um. Então nós lemos aqui então essa primeira parte, vimos aqui sobre a imutabilidade das leis naturais, das leis divinas, e também sobre a mutalidade das leis humanas, ou seja, as leis divinas que nós trouxemos, que são aquelas leis da matéria, são aquelas leis morais que regem o nosso universo. Elas servem para todas as épocas, elas servem para todas as sociedades, porque ela visa, na verdade, o espírito, não o momento, não o local e não nas crenças, mas ela pensa no princípio inteligente propriamente dito. E essas leis são imutáveis. Já as leis humanas, elas variam de tempo, de cultura. E no nosso caso, nós pensamos na atualidade. De que forma temos que pensar sobre isso? Kardec, então, ele trouxe para nós aqui essa análise, essas colocações, baseadas, naturalmente, naquilo que se acreditava na França no século XIX. Hoje nós estamos no Brasil, no século XXI. Então, de um modo geral, nós até veremos isso de um modo bastante coerente. Mas é importante a gente observar esses pequenos detalhes que vão se juntando. Por exemplo, algo muito novo que não se tratava naquela época é, por exemplo, os casais que se unem sem uma oficialização da nossa justiça. Vamos juntar, vamos morar junto. Nesse caso, que diferença faz o casamento, que diferença faz o divórcio? O que vale, na verdade, é a intenção das pessoas estarem juntas. Casa-se numa igreja, não se casa na outra.
relações homoafetivas, mulheres querendo viver junto com a afetividade, homens querendo viver junto à afetividade, como lidar com essas novidades, vamos dizer assim, a partir dessa visão de século passado, ou de séculos passados. Então aqui nós temos, vamos continuar aqui vendo o que Kardec fala, para depois a gente analisar essa questão mais moral, porque aqui ele fala mais da questão legal, né, a partir dessa visão também espiritual. Ele diz assim, então, no item número 3, né, mas na união conjugal, o lado da lei divina material, comum a todos os seres, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos e para que sejam dois em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor? Absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, disse que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Aqui a gente já começa também a observar. Aqui quando ele fala de um interesse voltado para a matéria, né, pensando não na satisfação do coração, mas do orgulho, da vaidade, da cupidez e desses interesses gerais, materiais, muita gente vai dizer assim, não, eu não concordo. Porque quando eu me casei eu estava absolutamente apaixonado. Estava apaixonado pela minha namorada, a mulher apaixonada pelo seu noivo, pelo seu namorado, os casais, de um modo geral, apaixonados uns pelos outros. Mas o que nós entendemos exatamente sobre o amor? Essa lei do amor. Essa paixão que se sente reflete, de fato, o amor? Me recordo de um palestrante, José Carlos de Luca, daqui de São Paulo, numa entrevista que ele dava, baseada, né, num livro que ele publicou sobre essa questão das relações afetivas, familiares e tudo mais, e ele lembrava assim que a visão que nós temos hoje é que você começa a namorar com uma pessoa, começa então a viver aquela relação afetiva, começa a ter uma aproximação, começa a ter um planejamento, e pensa-se no casamento, no altar de uma igreja, para aqueles que se casam naturalmente, ou diante de um juiz, como se chegasse num pódio de uma grande prova atlética. Então os noivos, postados diante do altar, postados diante ali da autoridade, dizem assim, finalmente nós conseguimos. E ele lembra que, na verdade, ali é o começo, não o final. Você chegou até ali, mas a experiência propriamente dita, ela começa a partir dali. Porque é ali que as pessoas vão começar a viver as situações mais intensas, né, as dificuldades, as lutas. Então, na verdade, o pódio que se imagina nada mais é do que a linha de largada. Não só nada vencido, como não foi nada começado, né, dentro dessa relação de maior intimidade. Então tudo começa por ali. E ali então se pensa nas dificuldades da manutenção da relação, tanto afetivamente, tanto de personalidade, tanto materialmente. Depois surgem ali compromissos, surgem filhos, surgem ali outras situações, e ali então é que tudo começa. Porque até então cada um morava na sua casa. Tá brigado? Desliga o telefone, deita na cama, vira para o lado e morreu. Durma sossegado. Mas no casamento, não adianta desligar o telefone. O compartilhamento das experiências íntimas são intensas e contínuas. Então mostra assim, que a nossa visão é assim, vamos namorar e nós vamos nos casar e vamos ser felizes para sempre. Sendo que é ali que começa tudo então. Por isso quando Kardec coloca para nós aqui,
sobre essa visão dos interesses materiais, é exatamente assim: eu penso que eu me caso com alguém porque eu estou apaixonado. Mas eu não tenho essa visão de que a relação, e todo mundo sabe sobre isso, né, de vendo as experiências, conversando com outras pessoas, ouvindo as histórias, sabe que na intimidade as coisas são diferentes. E que somente o amor é capaz de sustentar o casal diante dessas dificuldades. Mas, mais uma vez, o que nós entendemos sobre o amor? Nós entendemos sobre paixões, entendemos sobre o apego, mas o sentimento propriamente dito, aquele que deve ser construído no dia a dia, na intimidade, com muita renúncia, com muita dedicação, isso não é pensado. Daí então os problemas que surgem pelo fato de não terem essa base bem constituída. Querem construir isso durante a jornada. André colocou: seria maravilhoso se houvesse curso para noivo dentro de todas as religiões. Sim. Não apenas curso, né, André, mas que isso fosse abordado de um modo equilibrado, de um modo verdadeiro. Não pensando apenas: olha, você se juntou agora, até que a morte os separe. Essa é uma visão geral que nós temos hoje, dentro das escolas tradicionais. Só que não se pensa no compromisso estabelecido anteriormente e naquilo que vem depois também. Pensa só naquele momento: vamos tentar ser felizes agora. Depois, até que a morte nos separe, cada um vai para o seu lado. E aí não se pensa no que vai acontecer depois. Essa falta de visão mais abrangente é o que traz para nós essa ilusão de que tudo deve ser vivido agora, em toda a sua intensidade. Pensando, por exemplo, que os problemas que venham a surgir surgem por acaso, surgem pelo fato das pessoas negligenciarem uma responsabilidade ou outra. E quando nós começamos a entender que as relações afetivas, casamento, começam a serem estabelecidas a partir de compromissos anteriores, a nossa atenção fica redobrada. Porque eu gosto muito de você, você gosta muito de mim, nós vamos nos juntar e vamos enfrentar essa experiência juntos. Porque sabemos que somos espíritos imortais, sabemos que isso pode ser algo difícil para nós durante a nossa trajetória, mas a gente vai trabalhar para melhorar isso. Olha a diferença que se tem. Não apenas fazer dar certo para viver aquela felicidade momentânea, mas fazer dar certo pensando, levando em consideração toda a trajetória de cada um. E daqueles também que serão agregados a essa relação. André colocou também: teria também que ter um acompanhamento, né? Pois é. Essa estrutura para ajudar na nossa evolução a gente até tem. Quando se fala, por exemplo, no atendimento fraterno, mas não é algo voltado para os casais propriamente dito, né? Poderia ser feita, né? Uma sugestão que fica dada. Dudu colocou, né? Mas ainda acho que isso não ajuda, como se fosse um paliativo, porque no dia a dia se vive, né? Penso eu. Acho que uma terapia familiar durante certo período seria um up na relação. É aquela questão, Dudu. A gente tem, por exemplo, escolas de casais, de noivo dentro das religiões. Nós temos terapias de casais feitas por profissionais. Mas nesse caso só são procurados quando o problema surge. E não para as reflexões do dia a dia. Inclusive o próprio casal tem essa necessidade, né, de trabalharem em torno dessa relação. A gente tem, por exemplo, uma orientação bastante comum que é passada para nós, é o trabalho do Evangelho no Lar, que tem por objetivo colocar temas que dizem respeito ao dia a dia, à vivência de todos nós, que o casal pode conversar abertamente sobre tudo isso. Mas aí existe aquela questão do orgulho e da vaidade. A gente sempre acha que aquela mensagem vai servir para o outro e não para nós. Que eu não tenho necessidade de participar dessas coisas. E aí então a gente começa a perceber quantos e quantos problemas poderiam ser resolvidos conversando sobre isso frequentemente. O Evangelho no Lar, que é feito uma vez por semana se falaria sobre isso. Mas quem estaria disposto a essa experiência? Quantas vezes nós temos ali dentro de um lar que é feito o Evangelho no Lar sem a participação de um dos cônjuges? Porque não se interessam, não gostam, acham que não precisam, não querem ser criticados. Ou tem aquele que não quer ser criticado, ou tem aquele que critica.
que você lê uma mensagem bonita e olha para o outro e fala assim, tá vendo, isso aqui é para você. De imediato o outro já começa, mas por que não pode ser para o outro também? A Norma colocou, falta muita maturidade espiritual, ter entendimento das consequências da banalidade. É o que a gente vai aprendendo agora, né, Norma? O propósito que a gente tem desse aprendizado a partir dos estudos filosóficos, não apenas espíritas, né, porque seria muita pretensão, mas dos propósitos cristãos propriamente ditos. Estudar sobre isso, analisar sobre os nossos objetivos, os nossos desejos, a relação propriamente dita. Tudo isso precisa ser conversado. Mas a gente tem também outros problemas. Questões materiais. Exato, né, Shanri? Isso é interessante também lembrar. Embora muitas vezes a gente lembra que em qualquer situação nós temos as filosofias que direcionam as pessoas. Só que nem sempre nós conseguimos interpretar essa filosofia adequadamente. Esse trabalho é muito importante de evangelização do casal, dos filhos. Mas quanto mais abrangente é a nossa visão, mais fácil fica esse processo. Continuando, vamos lá, só para a gente poder dar sequência aqui no nosso raciocínio. Mas nem a lei civil, diz Kardec, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se esta não presidir à união. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um prejuízo, se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes, que se tornam criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se nas condições do matrimônio não se esquecesse a única lei que sancionou aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, não segundo a lei instável dos homens. É interessante, a gente começa a conversar com as pessoas e ouvir um pouco da sua história, daqueles que já passam por essa experiência, aqueles que estão prestes a passar por essa experiência. Aquelas pessoas que têm dúvida em cima da hora, muitas vezes está tudo certo, tudo comprado, tudo preparado, e ele olha e fala assim, bah, eu estou com dúvida, estou com um pouco de medo, mas vamos ver que tomara que dê certo. Essa insegurança inicial é a própria insegurança do sentimento que se sente, não apenas da nova experiência. Se pudesse pedir para esperar um pouco mais, para aguardar para a gente ver como é que fica. Nós temos assim aquela história que através do namoro, noivado já é assim algo mais, uma pré-oficialização, então tem um peso um pouco maior. Mas durante o namoro nós conseguimos verificar a personalidade do outro, conviver com ela, saber como ela é. Mas a gente fala assim, eu sei que ele é assim, mas eu gosto. Não, ou seja, nós não temos outro caminho, outra experiência que não seja essa, já que vivendo num mundo como o nosso, existe ainda uma dificuldade muito grande de nós percebermos essa afinidade de ideias, de vibração, de fluidos entre as pessoas. Eu não sei exatamente o que o outro pensa, ele não sabe o que eu penso. Eu vou dando para ele informações para que ele possa construir uma imagem sobre mim e vice-versa. Então nós vamos nos conhecendo a partir das informações que nós vamos soltando. Eu me comporto de um jeito num determinado dia, me comporto de outro num determinado dia. Aí o outro fica surpreso, nossa, eu não pensei que você fosse reagir assim. Esse tipo de reação ele vem exatamente acontecendo através dessas relações. E nós percebemos também que essa prévia do casamento ele não é vivido, de fato, como um processo de conhecimento do casal, de autoconhecimento. Mas é assim um momento de vivência de prazeres. No momento em que o prazer se torna mais intenso, é o momento de nós vivermos isso para sempre.
mas as experiências morais propriamente ditas, elas não são valorizadas. Não são valorizadas. Acabam sendo colocadas em segundo plano. Então, assim, esse processo de conhecimento, ele não é compreendido ainda da sua forma adequada, porque ele estimula em nós sentimentos muito intensos, de paixões, de prazeres, de sensações, de sonhos, de fantasias, e nós construímos então a nossa vida baseado nesse momento. Então isso é uma artimanha que a própria natureza tem de nos colocar próximos uns aos outros, porque se não fosse com essa intensidade toda, nós não tomaríamos essas decisões tão importantes. É como se a natureza colocasse uma neblina na nossa razão e colocássemos apenas aqui a intensidade das sensações. Mas aí então com aquela ideia, né? Vamos nos casar para chegarmos então à nossa grande conquista. Só que aí se lembra que a grande conquista, ela vai começar a partir de agora, a partir daquele momento, através daquele trabalho cotidiano que é muito longo. Muito longo e muito difícil também. O Dudu colocou: antes de casar de verdade eu namorei 8 anos, estava bom, casei e melou. É porque aí começa mesmo a intensidade das relações. Os compromissos, as cobranças também são bastante problemáticas, né? A Shanri colocou, né? Aliás, André, vão mais longe. Perante as dificuldades que surgem no dia a dia, o que é normal, o que tem dado sustentação a ambos, ao casal, né? No caso de nós espíritas, coincide como orar e vigiar. Então essa vigilância é assim também. Não que, porque dá a impressão de que espíritas se casam, mas não se separam. Porque afinal de contas eles têm um entendimento sobre tudo aquilo que acontece, dos compromissos. Mas nós temos também situações assim, que muitas vezes você chega no momento e estamos lidando com pessoas. Pensamos no ideal da filosofia, nos esquecendo das pessoas que estão tentando viver essa filosofia, com suas dificuldades, com suas frustrações, com seus sonhos. E não apenas casais espíritas, muitas vezes pessoas que são espíritas dentro de um casal que mesmo assim não conseguem sustentar aquela relação em virtude das dificuldades. Continuando aqui, vamos lá. Item número 4. A lei civil seria então supérflua e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? Aqui já que tem essa história, né, que a lei civil ela não rege os casamentos, na verdade ela estabelece condições legais de proteção de patrimônio, proteção de direitos e tudo mais. Então, já que podemos nos juntar e viver então o nosso amor sem nos preocuparmos com a legislação, por isso Kardec coloca, né, deveríamos então esquecer essa questão da lei civil e vivermos apenas em função dessa lei da natureza que vai nos aproximando? Não, certamente. Porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização, e eis porque ela é útil, necessária, mas viável. Deve ela ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, mas nada, absolutamente, impede que ela seja um corolário da lei de Deus. Ou seja, a lei civil, vinculada com a lei do amor, com essa lei natural, se torna, então, algo importante nas nossas relações. Porque nos dá segurança dentro das leis da sociedade, mas ao mesmo tempo também nos fortalece dentro dessas leis naturais. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais, e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam seu domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral, que abrirá finalmente os olhos aos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas aos interesses, apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral, ligar um para o outro dois seres que não podem viver juntos, ou restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Então aqui falando sobre simplesmente essas uniões que são feitas hoje, baseado no interesse e negligenciando
essa legislação que nos rege hoje, o que acaba também, principalmente porque o fato de nós não termos ainda o entendimento, não absoluto, porque está longe ainda dessa nossa situação, mas um entendimento mais sólido sobre o que são esses sentimentos que nos unem, principalmente o amor, que é o mais importante, não o amor possessivo, não o amor tendencioso, não o amor que exige, mas aquele amor que renuncia, aquele amor que doa e recebe, por sua vez, também a contrapartida. Eu me dou para a nossa relação e você também se doa para a nossa relação. O que nós vemos hoje, pelo fato de não termos esse entendimento, é até mesmo essas tentativas de fazer com que as coisas deem certo. Só que aí a gente acaba também enfrentando os obstáculos naturais da nossa condição. Então aqui o que nós vimos Kardec colocando sobre essa mistura, sobre essa ligação que existe entre a lei natural e a lei, da sociedade, a lei social, né, a lei civil. Gato Velho perguntou se no Espiritismo existe algum ritual de casamento. A doutrina espírita não tem nenhum tipo de ritual, Gato Velho. Tá, é importante a gente lembrar disso. Embora muitas vezes nós tenhamos visto, muitas vezes não, algumas vezes, pessoas que preferem estabelecer essa união dentro de uma instituição que convive, colocando os amigos, ouvindo uma palestra, ouvindo ali uma instrução. Mas não é um ritual, né, nesse sentido religioso que nós vemos hoje, mas é algo que isso acontece, é equivocado diante da proposta da doutrina espírita, que mostra para nós que não são esses rituais que estabelecem para nós, mas ao mesmo tempo nós também não temos maturidade para vivermos essa liberdade total que a doutrina espírita traz para nós, como eu comentei com vocês. Todas as passagens, todos os rituais, eles têm por objetivo mudar a nossa visão a respeito daquela situação, a respeito da experiência que você está vivendo. Então quando você diz para a pessoa assim, olha, eu quero me casar com você, então vamos nos casar. A gente casa num cartório civil para estabelecer as bases legais dessa relação. Mas a gente sabe que espiritualmente nós desejamos fazer tudo isso. Para nós ainda, que estamos habituados a esses tipos de práticas, de sacramentos e tudo mais, parece que falta alguma coisa. E muitas vezes um casal se casa, se não dentro da igreja católica, do centro espírita, se casa dentro das suas igrejas. Que nós temos aqueles casais que, poxa, mas eu queria tanto casar na igreja, será que eu posso me casar? Ao mesmo tempo que a doutrina espírita não estabelece nenhum ritual, ela também não proíbe que as pessoas façam, porque isso é da consciência de cada um, é da vontade de cada um. Quantas vezes nós temos assim, que um casal, um é espírita, o outro não é. O outro quer casar numa igreja, o espírita fica naquela, será que eu vou, será que eu não vou? Ele próprio, é interessante a gente ver isso, que ele fica com medo de trair alguma coisa de dentro dele mesmo, de trair os seus princípios. Então ele diz assim, olha, a minha esposa, a minha noiva, o meu noivo quer se casar na igreja. Será que eu devo ir? Porque parece que ele está cometendo um pecado contra aquilo que ele acredita, sem entender de fato a proposta que a doutrina espírita tem, que não é estabelecer para eles limites daquilo que eles podem ou não podem fazer, mas trazer esclarecimento sobre o significado daquilo que ele está fazendo. Nós temos, não, sim, pergunta muito pertinente que você colocou. Porque nós temos ali várias e várias situações que envolvem casais que gostariam de se casar dentro do centro espírita, consultas que são feitas, chegam ali para o dirigente e perguntam para ele assim, escuta, nós queríamos nos casar aqui, vocês podem ali fazer uma palestra para nós, alguma coisa? Então temos essas situações. Só um instantinho, pessoal, por gentileza. Então as pessoas querem fazer isso. Teve um caso, que até mesmo num centro espírita da Bahia, não me recordo se foi em Salvador, com o José Medrado. Vocês se lembram, né? Ele é um palestrante bastante conhecido, em que ele fez parte de um casamento dentro de um centro espírita. E algumas críticas apareceram, né? Como é que pode fazer isso? Que na verdade não era um casamento, era ali, as pessoas estavam ali diante daqueles que frequentavam o centro espírita, ele fez ali uma pequena palestra, sem nenhum tipo de ritual, e aquilo foi entendido como sendo um casamento.
Da mesma forma nós temos o batismo também. Eu queria batizar meu filho para decretar que ele é realmente um espírito a partir desse ritual. Quantas e quantas vezes nós temos ali palestrantes espíritas que são convidados pelos noivos a fazerem uma pequena palestra durante o casamento numa igreja. Eu mesmo já fui convidado para isso. Olha, você poderia ir lá na igreja para fazer uma pequena palestra sobre casamento e coisa e tal? Não pude ir na época, mas o convite foi feito. Outros palestrantes vão e comentam sobre a experiência. Claro que eles não vão ali para provocarem um conflito de religião, mas para falar sobre a união propriamente dita, a importância, a questão moral do casamento. Para fazer com que aquela cerimônia seja produtiva para todos. Então ali se abre um espaço, o palestrante faz algum comentário porque é importante, o representante da igreja, seja evangélica, seja católica, respeita também essa comunhão de ideias. Mas é uma necessidade que nós temos ainda, é muito difícil nós vivemos essa liberdade que a doutrina espírita tem. Por isso que nós ainda de vez em quando caímos nessa fraqueza de vivermos essas práticas ritualísticas. Por exemplo, usar uma determinada cor de roupa num trabalho espírita, arrumar aquela mesa onde vai ter uma reunião mediúnica daquele jeito todas as vezes. Não, tem que ter uma toalha branca, tem que ter uma flor, tem que ter ali um jarro d'água, tem que ter os livros. Mas e se não tiver tudo isso? Se eu não tiver uma mesa e quiser fazer sentado no chão, eu posso? Não, isso não pode. Mas por que não pode? O espírito não precisa nem sentar. Mas é que a gente está tão acostumado a viver essa sistemática, essas condutas sistemáticas, que a gente não consegue se desprender, inclusive dessas que dizem respeito às religiões que nós vivemos anteriormente. E lembrando que muitas vezes nós temos pessoas que gostam da doutrina espírita, mas ainda se encontram vinculadas às crenças anteriores. O que não existe nada de errado. Eu insisto isso para vocês, e já vi também muitas resistências nesse sentido. Não, ou você é espírita ou você não é. Se você começa a frequentar uma coisa, não dá certo, não pode, peraí, mas por que não? A doutrina espírita ela tem um propósito de me esclarecer sobre a minha imortalidade, sobre a experiência que eu estou vivendo de provas e expiações, que eu sou um espírito reencarnado, apenas isso. E se eu quiser acreditar em outra coisa? Enquanto não houver conflito na sua consciência, se você conseguir viver esses princípios de uma forma saudável, você continua. E você naturalmente vai promovendo essa transformação, se libertando daquilo que te prende ainda essas condutas sistemáticas, como dissemos. Então muita gente ainda deseja essa questão do batismo, deseja o casamento. Se tem consciência, casa numa igreja, porque sabe que a doutrina espírita não faz casamentos, mas chama um palestrante para falar no casamento. Dá para ter uma ideia de quantas vezes Chico, Divaldo, Raul Teixeira foram convidados para participarem de casamentos. Dá para a gente ter uma ideia. Pessoas que adoram, mas se casam porque a família cobra, porque o noivo, porque a noiva cobra, né? Ou a sociedade cobra isso. Mas como gosta tanto da doutrina espírita, por que não ter aquele toque de complemento, né? De ouvir uma palestra, de receber ali um passe? Então isso faz parte da nossa natureza ainda. Temos essa necessidade, assim como, por exemplo, uma formatura. Por que existe um ritual de formatura? O ritual de uma determinada conquista. Porque psicologicamente para nós isso é importante. Nós nos modificamos psicologicamente a partir daquela passagem. E o casamento, o batismo, são passagens. Continuando aqui para nós, né, a Shanri colocou, é uma necessidade natural, porque aqui expiação e prova tem espíritos em todos os graus de evolução. E é difícil a gente imaginar, até porque também quando se fala naquela pureza doutrinária, a própria ideia de pureza doutrinária, de viver a doutrina espírita do seu modo mais puro, já é também uma imposição. Porque assim como nós temos outras filosofias que dizem aquilo que você deve fazer, muitas vezes acredita-se que a doutrina espírita diz aquilo que você não pode fazer. Qual a diferença dos dois? Então nós confundimos um pouco dessa nossa filosofia, que é para nós uma filosofia de vida,
com uma prática ritualística, dogmática, como as outras. Mas isso somos nós que confundimos pelo fato de não termos ainda o real entendimento desse significado. Continuando aqui para nós. Vou ler para vocês aqui algumas passagens interessantes. Uma apostila que nós temos, que foi produzida pelo Centro Espírita Nosso Lar de Jacupiranga, em São Paulo, com várias mensagens das obras espíritas, tanto da codificação como obras que vieram depois, falando sobre casamento e divórcio. Eu vou ler para vocês aqui algumas delas, que são interessantes, da gente entender o real sentido dessa relação, desse casamento, o modo como nós devemos entendê-la antes, durante e também depois. Antes, que é a preparação das pessoas que querem se juntar. Durante é a vivência propriamente dita. E depois, quando ocorre essa separação. Como é que nós devemos entender essa separação? Porque nos tempos atuais nós pensamos assim, não, me separei dele e não tenho mais nada a ver com isso. Cada um segue a sua vida. Sem se esquecer que as vidas dessas pessoas se juntaram há muito tempo. E elas precisam ser resolvidas para que de fato cada um siga seu caminho. Só que nós pensamos assim, eu vou no cartório, assino um documento e acabou o problema. Vamos entender então o antes, o durante e o depois. Aqui é uma mensagem do livro Na Era do Espírito, capítulo 11, Emmanuel através do Chico. Aqui ele começa de fato, ele faz uma pergunta muito interessante, logo no início, uma pergunta fundamental. Pergunta não, uma observação, né? A mensagem chama Casar-se. Não basta casar-se. Imperioso saber para quê. Dirás provavelmente que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. O amor, porém, reclama cultivo. E a felicidade na comunhão afetiva não é um prato feito e sim construção do dia a dia. As leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas. Se desposaste alguém que te constituía o mais belo dos sonhos, e se encontras nesse alguém o fracasso do ideal que acalentaste, é chegado o tempo de trabalhares mais intensamente na edificação dos planos que ideaste no início. Erguestes o lar por amor, e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Não será exigindo tiranicamente isso ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência que te desincumbirá dos compromissos a que te empenhaste. Unicamente doando a ti mesmo, em apoio da esposa ou do esposo, é que assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo, a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Então, até aqui, nós vimos ali a preparação de saber para que se casa. E aí Emmanuel lembra aqui que a resposta mais óbvia é que se casa por amor. E depois ele lembra que o amor é um sentimento que ele é construído no dia a dia. E ele vai se intensificando. Por isso que muitas vezes eu questiono essas colocações que são feitas de pessoas que não acreditam que o amor ele pode ser vivido em diversos graus. Então às vezes a gente vê dois adolescentes namorando apaixonadamente. Adolescentes assim de 13, 14, 15 anos. E aí um escreve para o outro assim, eu te amo, e o outro responde, eu te amo. Aí nós, com essa nossa pseudo-maturidade, olhamos e falamos assim, quem são eles para saber alguma coisa sobre o amor? E a princípio parece lógica essa observação. Porque para viver o amor há necessidade de nós amadurecermos muito, em muitos aspectos, para entendermos o significado. Mas eu defendo uma posição contrária. Porque o amor para nós ele não é um sentimento que você conquista como se fosse um pacote fechado. O amor é um sentimento que ele vai se desenvolvendo desde a sua forma mais simples, mesmo equivocada, até o sentimento mais profundo e mais puro.
Então não é um pacote que você compra, toma, agora eu posso te dar esse presente porque eu te amo. Então esse casal que, muitas vezes iludido pelo sentimento da paixão, ele está vivendo essa paixão como sendo ali o sentido mais primitivo do amor. Porque os sentimentos também vão sendo construídos, saindo de uma fase primitiva até uma fase mais sólida, até uma fase mais evoluída. Esse sentimento ele é vivido, por exemplo, não apenas no que diz respeito a uma relação afetiva entre casais, mas o amor ele pode ser sentido de uma pessoa pelo seu animal, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, amor entre amigos, amor pelo trabalho. Olha quantos aspectos diferentes o mesmo sentimento se apresenta. Daí então, conforme ele vai evoluindo, se desenvolvendo, ele vai se ampliando cada vez mais. Podemos usar a seguinte imagem. Pegamos assim um pincel, molhamos numa tinta e espirramos no papel, numa tela, no chão, em qualquer lugar. Cada um desses pinguinhos é uma manifestação diferente do amor. Só que nós imaginamos que com o passar do tempo, esses pingos vão se expandindo. Eles vão se abrindo cada vez mais, e com o passar do tempo ele vai se juntando com outros sentimentos. Até que no final da história nós veremos então toda aquela tela pintada integralmente. Porque aquelas pequenas gotículas no início, elas se desenvolveram. Algumas evaporaram, vamos pensar dessa forma, porque era algo que não se entendia adequadamente. Mas mesmo aqueles sentimentos mais primitivos, eles têm uma tendência a se desenvolverem. Mas é assim que a gente vê, né, fraterna? A gente vê cores diferentes. Então eu pego o pincel de uma cor azul e espirro, pego o pincel de uma cor vermelha e espirro. São manifestações do amor nos seus diversos aspectos. Conforme essas cores forem então se expandindo e se misturando, nós teremos então aquela tela branca. Que conforme a gente estuda, né, no disco de Newton, o branco nada mais é do que a junção de todas as cores. E aquela tela então fica completamente branca, vivendo aquele sentimento do mais puro, do mais verdadeiro, que foi exatamente aquilo que Jesus mostrou para nós. A intensidade é a mesma coisa também, Norma, ela vai vivendo. A gente pode ter muitas vezes um pinguinho daquele de tinta que cai, que é um pinguinho bem discreto. Outras vezes você pode ter um pinguinho gordo. Mas a tinta vai se espalhar e vai se desenvolver da mesma forma. Então, intensidade, qualidade, objeto, são manifestações diferentes do mesmo sentimento. Só que é aquele quebra-cabeça, né, que a gente tem, usando uma outra comparação. Cada um tem uma peça do quebra-cabeça, a gente vai encaixando. Só que nem sempre a gente consegue encaixar de uma vez só. Às vezes numa relação afetiva, você consegue montar a borda do desenho. Aí depois mais para frente essa borda vai se ampliando. E do outro lado é o amor que você sente por outras pessoas, por outras experiências que você vai sentindo. Então dificilmente a gente vai conseguir estabelecer uma definição absoluta para esse sentimento. E dificilmente a gente vai conseguir também dizer quem é merecedor de dizer que ama de fato ou não. Todos nós sentimos a intensidade desse sentimento. Só que muitas vezes ele acaba sendo um pouco nublado por outros sentimentos e por outras sensações que envolvem ainda o nosso mundo. Né? Beijo, Verusca. Bom dia, Márcia. André colocou, né, até porque a manifestação do amor em mundos de regeneração deve ser diferente, mais evoluída. Sim, sem dúvida. Beleza, Dudu, até mais. Então, quer dizer, vai mudando com o passar do tempo. Para nós mesmos esse sentimento vai mudando, e conforme a gente vai evoluindo através dos mundos, a própria interpretação e entendimento do amor ele acaba sendo também visto de uma outra forma. Então até aqui nós vimos aquilo que é a prévia e aquilo que acontece durante, mas e depois, como é que fica tudo? A Angelina colocou para nós, né, sempre falei para os alunos adolescentes, que a união entre duas pessoas passa por 3 fases: observação, participação e prática. Entendo assim os relacionamentos melhor. E dificilmente a gente vai conseguir estabelecer também, Angelina, quando começa um e quando termina o outro, porque na verdade é uma situação que acontece tudo ao mesmo tempo. Observa-se, participa, pratica, agora, antes, durante e depois. Tudo isso vai acontecendo, é um trabalho contínuo que é feito durante toda essa trajetória dentro dessa relação, que você não pode dizer assim, primeiro é isso, depois aquilo, depois aquilo.
Há situações em que você deve observar mais, há situações em que você participa mais, há situações em que a prática é fundamental. Algumas vezes você pratica primeiro e observa depois. Continuando para nós aqui. Continuando esse texto de Emmanuel. Ele diz assim, então, inegavelmente, agora vem a parte 3 da nossa história, né? A parte 1 é aquela preparação, é o que vem antes. É o conhecimento, o autoconhecimento, é a participação ali através daquelas experiências, ainda que um pouco distantes, uns dos outros, né? Porque cada um vive a sua vida, mas compartilha aquilo que tem de comum. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua família, cada um tem os seus interesses, suas amizades, e isso então vai se aproximando cada vez mais. Aí vai conhecendo a família do outro, o trabalho do outro, o amigo do outro, o que ele pensa, como ele se comporta nesse ambiente, naquele ambiente, é aquela parte de introdução. A segunda parte que a gente viu é a vivência contínua nessa relação. Mas e se por acaso acontecer dessa relação não dar certo? Aí vem a terceira parte. Emmanuel diz assim para nós: inegavelmente não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Essa criminalidade ela também pode ser interpretada de diversas formas. A violência afetiva, a violência psicológica, a violência física, a violência moral são formas de agressão. Basta a gente lembrar, por exemplo, o desprezo pelo casal, por um do casal. Esse desprezo contínuo dentro do lar é algo torturante. Práticas, por exemplo, de ofensas, infidelidade, possessão. Olha quanta coisa acaba se tornando uma criminalidade. Porém, o que é analisado por Emmanuel é que isso faz parte do nosso cotidiano exatamente em virtude das nossas fraquezas ainda. Mas o grande problema a gente deve desistir na primeira manifestação dessas falhas morais. Ele diz assim, entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, no qual o casamento se lança sempre para mais alto, em plenitude do amor eterno. Então a gente viu aqui 3 partes importantes dessa relação, e é colocado também um detalhe, aquela história do até que a morte nos separe, seremos felizes para sempre, e muitas vezes numa relação que nós temos na atualidade, ela é difícil, mas a responsabilidade que cada um tem de tentar fazer com que os problemas vão se resolvendo, não significa que no fim dessa trajetória, tendo essa consciência de que somos espíritos imortais, de que nós estamos aqui juntos em provas e expiações e coisa e tal, não significa que depois disso nós queiramos continuar juntos. Porque é uma ideia que a gente tem dessa posse, porque é minha esposa, porque é meu marido, porque é meu isso, meu aquilo. No mundo espiritual nós temos muitas histórias de espíritos que dizem assim, eu vim procurar a minha esposa. E aí a esposa aparece e ele fala assim, você é minha, vem comigo. E muitas vezes a esposa fica assim, o que eu faço? Porque eu me casei com ele lá na Terra. Só que agora eu sou desencarnado, eu continuo casado ou não continuo casado? E aí continua vivendo essa infelicidade, essa tortura, também no mundo espiritual. Porque esse casamento psicológico que é estabelecido, ele acaba perdurando durante muito tempo, em virtude do hábito, em virtude das tradições, da cultura de cada um. E quantas pessoas no mundo espiritual dizem assim, olha, quando eu desencarnar eu vou fugir. E vou me esconder daquela pessoa porque eu não quero encontrar mais com ela. Se escondendo no mundo espiritual, sem perceber os vínculos que são estabelecidos pelo pensamento. A fraterna colocou, né, isso é posse, né, e no casamento é união, então um dono do outro. Mas o problema, fraterna, é a gente entender isso agora, principalmente quando a gente começa a ter essa visão mais esclarecida a respeito dessa liberdade, dessa independência que nós somos. É muito interessante,
me recordo de um atendimento que eu tive a oportunidade de fazer para uma pessoa, e ela dizia assim, eu sou espírita, eu sei que os espíritos dizem que a gente deve aguentar até o final, mas esse aguentar até o final é aguentar quanto exatamente? Será que eu posso terminar meu casamento que está muito problemático porque meu marido me traiu? A esposa dizia isso. Ou seja, acabou a confiança, destruiu as relações de afeto, trouxe um monte de problemas. Eu devo continuar com ele? E a resposta que a gente dá é, olha, você faz até o seu limite. Porque a mesma liberdade que você teve para dizer sim, você também tem para dizer não. O que a gente não pode esquecer é exatamente isso. Se você tem uma relação problemática com alguém e isso vem para você como uma experiência, você vai suportar essa experiência tanto quanto possível. Mas aí o que nós temos aqui hoje, qual que é exatamente a ideia? Como Emmanuel colocou para nós. Que cada um suporta até o limite. Só que nós temos que fortalecer também os nossos valores para ampliar esses limites, porque do contrário, qualquer tipo de explosão, qualquer tipo de discussão, de dificuldade que se tem, principalmente nos tempos atuais, onde nós vemos assim, não apenas essa problemática, né, das relações fantasiosas, das ilusões e tudo mais, mas também uma estrutura material que é importante. Diante dessa crise, a gente vê assim casais, por exemplo, em que um dos dois perde o emprego, um dos dois passa por essa dificuldade, e aí começa a ter problema em casa, e isso afeta diretamente. Lembra, é que vocês não participaram, mas domingo passado eu fiz um estudo na Sala Espiritismo Net Brasil, falando sobre algumas passagens sobre curas de Jesus, né, estudando ali o estudo sistematizado, o estudo aprofundado da doutrina espírita. E antes de falar sobre a cura propriamente dita, nós falamos um pouco sobre doença. Qual a visão da saúde que nós devemos compreender? É aquela saúde moral, é afetiva, né, psicológica, é a saúde social, é a saúde física, é a saúde espiritual, é a saúde espírita. Então, na verdade, nós vamos juntando esses nossos essas diversas partes, né, daquele homem integral que Joana de Ângeles lembra para nós, e se um desses elementos estiver em desequilíbrio, ele inevitavelmente vai acabar afetando os outros também, se não houver força moral suficiente para suportar isso tudo. Então a pessoa começa a passar por dificuldade de dinheiro, começa a dormir mal, começa a ficar mal-humorada, começa a ficar muitas vezes mais agressiva, e que relação que aguenta isso? Então nos tempos de hoje nós temos assim muito mais estímulos para cairmos em desequilíbrio do que estímulos para nos fortalecermos. O estímulo para nos fortalecermos é exatamente esse processo de evangelização. Aqueles para nos desequilibrarem são situações simples do nosso dia a dia. Todos os dias nós somos bombardeados por alguma coisa. Basta um acordar e olhar para a cara do outro, dependendo do estado de humor de cada um, o dia já começa a se modificar a partir daquele momento. E aí você sai para a rua, convive com outras pessoas, é constantemente assediada. Nós somos assediados, né, por diversas situações no nosso cotidiano. E é em casa, né, na intimidade do lar, que muitas vezes nós extravasamos, né, esses nossos conflitos, esse nosso desequilíbrio que acaba sendo represado durante o dia. Como lidar com isso? Somente através do entendimento. Só que mesmo com esse entendimento, cada um tem ali um grau de tolerância. Assim como a medicina hoje fala para nós sobre o grau de tolerância para a dor de cada um de nós, uns suportam mais, outros suportam menos, né? Há inclusive aquela controversa afirmação de que as mulheres são mais tolerantes à dor. Eu até concordo com isso, né? Mulher é corajosa. Basta a gente pegar um resfriado, né? Mulher com resfriado tá fazendo comida, né? Homem com resfriado está gemendo na cama. E moralmente? Moralmente é a mesma coisa também, por que não? E aí então a gente percebe que esses diversos graus de tolerância a essa dor física também se reflete nessa dor moral. E dentro de uma relação, há aqueles que aceitam mais e aqueles que aceitam menos. Só que nós temos que sempre tentar fortalecer cada vez mais os nossos valores
Exatamente porque muito mais do que suportar uma relação difícil, suportar essas experiências, nós temos que pensar nas causas que originaram essa relação, nas causas que originaram essa união. A fraterna colocou, né, vivo há 40 anos com um homem diferente de mim, e muito bem, já que nos respeitamos principalmente. É um grau de consciência que se tem, né, fraterna? É o casal se entendendo, é o casal comprometido com aquele objetivo. E nem por isso deixa de ser difícil. Norma colocou, né, tem situações muito sérias, ferem muito. Eu passei recentemente por uma grande desilusão. Se não fosse a doutrina, estaria louca. E a pergunta é, né, por que suportar tudo isso? Pelo grau de consciência de cada um, pelo sentimento que ainda tem. Apesar da grande desilusão que muitas vezes acabam surgindo, existe aquele sentimento de base que mantém, apesar das decepções. Não, seja, até mesmo tirando os filhos, fraterna, existe aquele sentimento, eu gosto dele, mas ele me causou isso. E a dor acaba algumas vezes ofuscando o sentimento principal, mas ele existe. Principalmente porque a decepção ela não é simplesmente um efeito da quebra de confiança. A decepção muitas vezes vem por machucar o sentimento que se nutre pelo outro. Então, às vezes, é isso que sustenta a relação. Então, se não aumentarmos esse nosso grau de tolerância, nós vamos banalizar esse compromisso. E esse compromisso é importante. Porque, como nós sabemos, ele foi estabelecido muito antes de nós estarmos aqui. Aquele compromisso do passado, em que dois espíritos se reencontram no plano espiritual, fazem ali os seus planos de reajuste, de reabilitação de cada um individualmente. E aí então se planejam, reencarnam, vivem suas experiências e depois no futuro vão fazer um balanço daquilo que viveram. Aqueles que, como eu disse para vocês no mundo espiritual, bom dia, dona Miriam, aqueles que no mundo espiritual vão simplesmente dizer assim que um pertence ao outro. Eu já brinquei algumas vezes que eu queria ser uma mosca fluídica para presenciar o reencontro de casais que viveram aqui no mundo físico, mas que no mundo espiritual cada um quer seguir seu caminho, ou pelo menos uma das partes quer seguir o seu caminho, e o outro vai se sentir traído, abandonado. O Tales lembrou, a decepção está na fragilidade de nossas projeções. É a expectativa que cada um tem, né, Tales? Porque, como a gente lembrou no início do estudo, nós idealizamos no outro aquele objeto da nossa felicidade. E Emmanuel já tratou desse assunto de uma forma muito clara no livro Vida e Sexo, quando ele disse uma frase que ela é implacável: só se desilude quem se ilude. Ou seja, nós criamos então essa ilusão de que o outro é capaz de me satisfazer. Só que nós nos esquecemos que o outro também espera que nós atendamos às suas expectativas. Só que quando um não consegue estabelecer ou satisfazer o outro, vem então exatamente essa decepção que nós sentimos. Seja uma decepção por erro do outro, seja uma decepção pelo fato do outro não responder aquilo que nós esperávamos, que é o mais comum. Porque as decepções não vêm porque alguém cometeu um erro. Não porque cometeu uma agressão, cometeu uma infidelidade, fez... Não sou fraterna. Então, para mim, é muito confortável falar dessa situação, pelo fato de não viver experiências difíceis, porque, tecnicamente, a gente vê que seria quase como se fosse uma matemática. Não, é só seguir a fórmula que dá tudo certo. A gente sabe que não é assim. Porque é muito fácil a gente tocar num assunto não vivendo esse assunto. Mas, teoricamente, ele parece ser simples, superficial. Mas aí nós percebemos o quê? Que dentro dessas relações, embora não tenha uma relação afetiva com essa profundidade, há outros graus, outros tipos de relacionamento que também não fogem às mesmas situações. Relações familiares, relações sociais de diversas ordens, trazem experiências bastante semelhantes. Embora, como eu falei para vocês, em graus de afetividade diferentes. Então, mais uma vez, para a gente poder concluir aqui o nosso estudo de hoje. Como eu tinha comentado, no início do nosso estudo anterior, sobre esse tema, não é à toa que nós encontramos hoje uma infinidade de publicações, de estudos que são feitos
para abordar esse tipo de relacionamento. Assim como outros também são trazidos para nós, para que nós tenhamos uma compreensão, sempre observando a partir dessa perspectiva espiritual. De vermos do porquê estarmos aqui, quem somos nós, quais são os nossos propósitos, e aí então a gente vai vivendo as diversas experiências. Um assunto que é pouco falado, por exemplo, que eu até comentei com vocês, é falar, por exemplo, sobre uma guerra. Uma guerra nada mais é do que um conflito de interesses entre espíritos. Um casamento é a união, buscando a satisfação desses interesses entre espíritos. Então, na verdade, nós vemos ali, os protagonistas são os mesmos, vivendo situações diferentes. Mas por que então os espíritos se dedicam tanto a falar sobre esse assunto, que é no caso da família, dos relacionamentos e tudo mais, e não falar de uma guerra? Exatamente porque uma sociedade se estrutura a partir de uma célula familiar. E aí é necessário, então, criar essa base a partir desse esclarecimento. E é por isso que nós encontramos, então, tantas e tantas publicações, e vamos continuar encontrando também. Serão livros com títulos diferentes, livros com capas diferentes, mas o assunto, embora dito de uma forma diferente, ele acaba tendo a mesma essência. Aqui nessa apostila que eu comentei com vocês, temos aqui, por exemplo, 162 páginas, com diversas publicações que tratam do assunto. Livros, por exemplo, olhem só. Deixa eu pegar aqui rapidamente. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. Depois aqui livros de Chico Xavier. Vários e vários temas. Depois temos aqui de Divaldo Franco. Vários e vários espíritos falando sobre isso. Temos aqui depois de Raul Teixeira, Francisco do Espírito Santo Neto, escritores espíritas, no caso encarnados, todos eles abordando a mesma coisa, ou seja, fala-se da mesma coisa, com um colorido diferente. Não, aqui nessa apostila a gente não tem Leon Denis, ou Verusca, mas os livros de Leon Denis também tratam da mesma situação. Então o que nós temos aqui? São tentativas de trazer para nós esse esclarecimento. Pois é. Quem pegou aqui provavelmente não conhecia o trabalho de Leon Denis. Então são tentativas de trazer para nós esse esclarecimento para moldarmos, para formatarmos essa base dessa célula familiar para que ela possa transformar a sociedade como um todo. Não adianta a gente falar sobre guerras, porque as guerras surgem exatamente por uma falha na base familiar, na formação inicial do caráter do espírito. Então, como a Fatana lembrou lá em cima, né, esse assunto dá para se desenvolver ainda durante muito tempo, e com certeza nós podemos fazer congressos e mais congressos, que sempre teremos ali visões diferentes e novas experiências a serem aprendidas. O livro Constelação Familiar, né, do Divaldo, também a mesma coisa, trata dessa questão. O livro Vida e Sexo, em especial, aborda exatamente essa comunhão mais íntima do casal, falando dos problemas, né, que nós observamos por vivermos intensamente as experiências físicas e não pensarmos nas consequências morais de tudo isso. Tem uma palestra, para a gente poder concluir, do Nazareno Feitosa, chamada Lesões Afetivas. O casamento e as lesões afetivas. Essa expressão, lesões afetivas, é algo muito profundo também que deve ser entendido. Que acaba agravando aquela condição inicial que foi apresentada, ou criando uma situação nova onde não havia. Eis aí o grande problema. Mas enfim, próximo tema que a gente vai abordar, deixa eu pegar aqui rapidamente. Vamos falar sobre o divórcio. Dentro dessa mesma visão, acabaremos falando praticamente a mesma coisa, né? Porque